Cuidado com quem vê o invisível e não enxerga o visível. Vamos falar uma reflexão sobre a espiritualidade verdadeira e a falsa. Vamos falar um pouco sobre esse tema? A busca pela espiritualidade verdadeira e pela compreensão do divino sempre foi uma preocupação central, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No entanto, ao longo da história, surgiram aqueles que, sobre a alegação de uma espiritualidade elevada, ignoram os aspectos mais evidentes e concretos da vida, priorizando o intangível e o invisível, o abstrato. A advertência, cuidado com quem vê o invisível e não enxerga o visível, surge assim como um alerta para um tipo de hipocrisia religiosa e espiritual, onde o foco em questões abstratas ou invisíveis desvia a atenção do que é visível, necessário e essencial. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, oferece exemplos claros dessa discrepância entre uma espiritualidade verdadeira e uma falsa, fundamentada em aparências ou em um foco exagerado no invisível. Foca, a vida é assim, tem que ser assim. Eu estou vendo uma bola de fogo, Deus está me mostrando isso, Deus está me mostrando aquilo, e por aí vai. E aquilo que é essencial, visível, palpável, não se dá atenção de fato. Não procura entender verdadeiramente. No Antigo Testamento, o profeta Isaías já abordava essa questão quando denunciava a hipocrisia de um culto superficial desvinculado da verdadeira justiça e misericórdia. Podemos ver em Isaías 1, do verso 11 ao 17. Deus fala por meio do profeta dizendo: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Lavem-se, purifiquem-se e retirem de diante de mim a maldade de suas ações. Cessem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. Nesse trecho, Deus não se agrada dos rituais exteriores de adoração, como os sacrifícios, se não houver uma verdadeira transformação moral, espiritual, social, enfim. O profeta aponta que a verdadeira espiritualidade não está no que é visível apenas, mas no viver com justiça, compaixão e integridade. Assim, a ideia de alguém que se considera espiritual por se concentrar no invisível, mas que negligencia as responsabilidades visíveis para com os outros, é uma falácia. Nada mais do que isso. No Novo Testamento, Jesus reforça a crítica à hipocrisia espiritual, especialmente entre os líderes religiosos de sua época. Em Mateus 23, versos 27 ao 28, ele declara: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois sois como sepulcros caiados, que por fora se mostram formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Jesus condena a preocupação excessiva com a aparência externa e as práticas religiosas vazias, sem que haja uma mudança no interior genuína. O foco exagerado no invisível, como as práticas de pureza ritual ou as regras minuciosas, é visto como uma forma de hipocrisia quando não há uma transformação interna que reflitem atitudes visíveis de amor, justiça e misericórdia. A verdadeira espiritualidade, segundo o Novo Testamento, se manifesta no cuidado com o próximo e na vivência dos princípios do reino de Deus de maneira prática, concreta. Não é uma teoria, é prática. A advertência bíblica se estende, portanto, a todos os que buscam uma espiritualidade que ignora as necessidades visíveis da vida. A verdadeira fé cristã não se resume ao invisível ou ao místico, mas se traduz em ações concretas que revelam o caráter de Cristo em nós, em cada um dos seus filhos. Tiago 2,
verso 14 ao 17, o apóstolo exorta que aproveita, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Este versículo nos lembra que a fé genuína deve se refletir em atitudes práticas e visíveis, como o cuidado com os necessitados e a busca por justiça social. A espiritualidade, portanto, deve ser integrada à vida cotidiana e não se limitar a experiências religiosas distantes da realidade do ser humano. Você lembra o que diz o Evangelho de João no capítulo 3, verso 16? Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Atitude concreta. Ele deu seu Filho. Ele não romantizou a ideia, ele deu. Além disso, o Salmo 51, 16 e 17 expressa o desejo de Deus por um coração contrito e transformado, não por sacrifícios vazios. Diz assim: pois não te agradas de sacrifícios, senão eu os ofereceria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus busca sinceridade e uma mudança de coração, não rituais vazios ou busca espiritual que se limita ao que é invisível e subjetivo. Em resumo, a Bíblia nos ensina que a verdadeira espiritualidade não pode ser separada da vivência prática dos princípios divinos. Não pode. A palavra tem que estar junto ali. Não basta apenas ver o invisível ou revelar aquilo que ninguém está vendo. Não basta apenas ver o invisível ou se envolver com o espiritual de forma abstrata, sem que isso se traduza em ações visíveis de justiça, misericórdia e amor ao próximo. O cuidado com quem vê o invisível e não enxerga o visível é, portanto, um alerta para aqueles que buscam uma religiosidade superficial, desprovida de uma transformação real no coração e nas ações, na consciência. A verdadeira espiritualidade é aquela que, guiada pelo amor e pela justiça, se reflete nas atitudes concretas que visam o bem comum e a edificação do reino de Deus na consciência de cada ser humano aqui na Terra. Essa é a verdadeira espiritualidade. É levar o ser humano a ver Deus em si, na sua vida, na vida do outro, de forma concreta, não abstrata, não invisível. Como assim? Você tem que praticar as obras do reino de Deus. Como é que pratica? Praticando no dia a dia. É andando, vivendo, sendo, existindo no reino de Deus. Que os frutos eles vão surgindo, eles vão aparecendo. É na nossa existência, é na nossa caminhada, onde a gente chega, a gente é o Evangelho. Onde a gente está, a palavra de Deus está. Onde nós estamos, o pão físico que alimenta, que mata a fome está. Porque quando se serve a Deus, quando é discípulo de Jesus, que a gente chega em um ambiente onde há alguém necessitado, a gente se compadece, tem compaixão e serve àquela pessoa o pão. Então aqui, qual é o valor para fazer uma compra, para passar o mês? Eu tenho aqui, tome. Entende? É assim que se manifestam os frutos do reino de Deus. Não é uma religiosidade invisível, sabe? Abstrata, passar por cima do visível dizendo que está vivendo o invisível. Isso não é do reino de Deus. Deus, olhando dos céus à terra, não viu um justo sequer, mas ainda assim se compadeceu e deu de forma literal Jesus para que morresse em nosso lugar. Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa se concretizar no teu ser, no teu coração, na tua consciência, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.